Olá, arianos, como estão? Vamos para a leitura de março, então, de 2020, válida para todos os arianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo tem todas as informações aqui abaixo, na descrição do vídeo. Vamos lá, eu faço leitura separada por áreas, né? Geral, amor, trabalho, dinheiro, mas recomendo que vocês assistam toda a leitura até o final, porque no final eu faço cruzamento das cartas e costuma dar mensagens muito importantes, tá? Então assistam tudo para não perder nada. No final de tudo eu tiro a carta do Jardim dos Anjos também. Outra coisa, né, vale a pena assistir essa leitura agora e quando for mais pro final do mês assistir novamente, porque a gente tem uma compreensão diferente, tá? Deixe-me ver quem ainda não assistiu a leitura anual, eu vou deixar aqui em cima no iCard, aquele izinho, né, um izinho dentro de uma bolinha, para quem não sabe, né? Só clicar lá que vai ter o link para a playlist com a leitura para todos os signos para o ano de 2020, tá? Que eu lancei em dezembro do ano passado. Vamos lá, Áries, março de 2020. Fundo do baralho, abundância, melhor impossível, isso aqui é o Rei de Ouros, né? E a mensagem é literal, né? A abundância. Essa abundância já pode estar presente ou vocês estão tomando essa consciência, tá? É uma carta de maturidade, de saber trabalhar, de saber ganhar dinheiro, de saber estabilizar as coisas na sua vida, agir com responsabilidade também. Todas as cartas na leitura falam de você. Eventualmente pode falar de uma outra pessoa na sua vida também, quem sabe, né? Um Rei de Ouros. Vamos lá. Áries. Março de 2020. Parabéns aos arianos que forem fazer aniversário no final de março, né? Vamos lá, março. Amor, trabalho e dinheiro para os arianos no mês de março de 2020. As de Copas, uma nova fase. O As de Copas também é uma carta de abundância, né? A água está derramando aqui da taça, né? É uma carta de abundância também, tá? É um As de Copas, nesse tarô é a mão do universo trazendo essa copa como se fosse um presente para vocês, né? Uma nova etapa, um novo começo. Isso tanto pode se traduzir na sua vida emocional, copas, quanto na sua vida material. Uma nova fase, um presente que é dado a vocês, né? A consciência da abundância também, a paz, né? Muito bom, vamos lá, Áries, o silêncio, parte geral agora. A orientação, os amantes, a amistosidade e a confiança. O centro da leitura tanto fala de parcerias quanto fala também de escolhas, né? A carta dos amantes é uma carta que fala muito do poder do livre-arbítrio, né? O poder do livre-arbítrio em todas as áreas da sua vida, tá? Vem falando muito aqui de parcerias, 2 de copas, 3 de ouros. A leitura abre com a carta do silêncio,
aqui é a carta da estrela no tarô tradicional, que mostra que vocês passando, passando, né? Porque é a primeira carta, então elas falam aqui do passado, passado recente. Vocês já passando por um momento de cura, onde sim, o silêncio pode estar presente, né? Mas assim, uma cura interna, né? A carta da estrela fala daquele momento onde nós recuperamos a fé e a esperança na vida, ou a fé e a esperança diante de algum tema específico na vida também, tá? A carta da orientação, logo em seguida, vem mostrando que vocês estão sendo orientados, espiritualmente orientados, mesmo que vocês não saibam, tá? Agora, é necessário seguir essa orientação, né? Porque tem um anjo aqui em uma direção, mas nem todos podem enxergar, perceber essa orientação, tá? E aí, isso se traduz nas escolhas que vocês fazem, a questão do livre-arbítrio, tá? Então, fala muito aqui de parcerias espirituais também, né? A leitura termina com duas cartas muito boas, especialmente para quem está ansioso aí com a leitura amorosa, né? A amistosidade é o 2 de copas e a confiança é o cavaleiro de copas. Duas cartas bem positivas nesse sentido, tá? Essa leitura pode falar para algumas pessoas para algumas, tá? Isso aqui não é para todo mundo. Lembrando que essa é uma leitura geral para todos os arianos que vão assistir esse vídeo. Então, eu faço várias possíveis leituras e cada um encaixa na sua vida. Para os arianos que vivem um triângulo, né? Pode haver aqui uma decisão. É uma possibilidade, né? A gente vai ver mais aqui. Mas aqui nós temos uma carta de número 3, a carta dos amantes, o nome já diz muita coisa, mas é uma carta de decisão, né? E aqui o 2 e a confiança, né? É uma possibilidade. Agora, de toda forma, traduzindo de uma forma mais ampla e geral, né, não apenas levando em consideração a vida amorosa, aqui fala de boas parcerias que podem ser a nível profissional também, por que não? Cavaleiro de Copas mostrando aqui as coisas andando para frente, é uma carta de sonhar também, né? Alimentar sonhos. Vamos seguir em frente com a leitura. Amor, 3 de paus, a lua, o mundo, a estrela volta a se repetir e o 9 de ouros. Então, o mundo no meio do baralho no meio da leitura, fala de um fechamento de ciclo, realmente, tá? Então, por exemplo, aqui eu cheguei a falar de questão, né, para algumas pessoas que vivem em triângulos, né? Esse mundo pode estar significando um fechamento de ciclo nesse sentido, do triângulo, né? Se isso é bom ou ruim para você, cada um vai saber, né? As cartas que vêm logo a seguir são muito positivas, tá? Para essa questão de triângulo, isso já era aguardado com esperança, mas ao mesmo tempo existia uma incerteza também, né? A carta da lua. Logo depois do mundo, porque o mundo fala de um fechamento de um grande ciclo, então esse fechamento ele não acontece assim de uma hora para outra, né? As coisas vão se encaminhando até que chega o momento da virada, o momento da escolha, né? A carta que vem logo depois do mundo é a carta da estrela. A carta da estrela ainda projeta as coisas um pouquinho para frente, tá? Mas ela vem lembrando dessa questão da esperança, da fé, né? Para não perder, tá? E o 9 de ouros, terminando a leitura, fala de vocês se sentirem muito confiantes, focando-se no bem-estar pessoal, né? Independentemente de estar ou não em um relacionamento, tá?
Para quem tem um relacionamento, né, e essa história de triângulo não tem nada a ver, né, a carta do mundo, de toda forma, mostra um fechamento de ciclo na vida, de uma forma geral, não necessariamente no relacionamento, né? Quando a gente fala de fechamento de ciclo no relacionamento, gente, não quer dizer que o relacionamento vai acabar, é uma mudança, uma outra etapa que se inicia, tá? E pelo que eu vejo aqui, é muito positiva, por sinal, porque vem com a estrela, mostrando uma renovação da fé na própria relação, né? E você se sentindo muito bem. Existe aqui também para alguns, isso aqui pode até ser uma melhora financeira, né? 9 de ouros, que ajuda, né, nessa questão da relação. A gente já viu a abundância lá no fundo, né? O pano de fundo da leitura. Aqui vem como última carta, né? A leitura já abre com uma carta que fala de estar aguardando algo, existe ainda alguma incerteza, mas um ciclo está se fechando. Esse ciclo que está se fechando faz a sua fé ser renovada, faz você acreditar que as coisas podem realmente melhorar. E o 9 de ouros. O 9 de ouros no tarô do Osho chama-se momento da colheita, né? É uma carta realmente de colheita. Aqui, para quem está sozinho, né, um ciclo se fecha também, tá? Embora as cartas aqui ainda projetem as coisas um pouquinho para o futuro, mas me mostra vocês se sentindo bem, né? Para alguns isso aqui tem conexão com o exterior, tá? Tanto a carta do mundo quanto a carta da estrela, tá? Pode ser. Obviamente isso também não vai fazer sentido para todo mundo, mas quem conhece, né, ou pode vir a conhecer pessoas, por exemplo, pela internet. Quando eu falo com o exterior, claro, pode ser o exterior, pessoas que moram em outros países, né? Mas hoje em dia, o mundo aqui pode falar de conhecer pessoas pela internet, né? Não necessariamente pessoas que moram em outro país, né? Mas que estão à distância, tá? Conexões pela internet é uma possibilidade aqui. E que pode vir a dar frutos, né, futuramente. Mas o 9 de ouros é, antes de tudo, uma satisfação pessoal, tá? Não necessariamente mostra você com uma outra pessoa ainda. Quando nós fizermos os cruzamentos, vamos ter uma outra mensagem, tá? Vamos lá, trabalho. 6 de paus, 6 de espadas, o eremita, o 9 de paus e o 4 de ouros. Aqui você encontrando o seu caminho, né? O eremita, solitude, o seu caminho. Pode até ser no sentido de autonomia mesmo, para alguns, tá? A leitura abre com a carta do sucesso, 6 de paus, duas cartas de número 6, 2 cartas de número 9. Questão numerológica pode vir a fazer algum sentido, tá? Mas vamos lá. 6 de paus, vitória. Essa vitória pode ser algo muito pessoal. Para alguns isso aqui é sim um reconhecimento externo, né? Para outros é algo muito pessoal, tá? Por exemplo, sair de uma situação, 6 de espadas, pode ser uma vitória pessoal, né? São as duas primeiras cartas de leitura, especialmente essa aqui, primeira, né? Tem um pouco mais a ver com o seu passado, tá? Então, mostra que você já teve uma vitória no passado, mas está passando aqui por um momento de transição. 6 de espadas. 6 de espadas muitas vezes fala de nós deixarmos alguma coisa, alguma situação para ir para outra, que nos traga mais paz, né? O 6 de espadas é um momento de transição. É uma carta positiva, tá? O eremita no centro da leitura pode estar falando para alguns aqui de um momento de pausa. É uma carta de independência, tá? É uma carta de número 9, positiva.
e fala muito de você ser fiel a você mesmo, no sentido de autenticidade, né, de não seguir os outros, não pensar no que os outros vão achar. Aqui é você com você mesmo, sozinho, tá? A leitura termina com um 9 de paus e um 4 de ouros. Aqui você pode esbarrar em alguns... pode ser alguma crença, pode ser alguma resistência que você tenha. Essa resistência pode ser muito interna, né? Estou falando aqui mais de um ponto de vista de energias mesmo, tá? 9 de paus e 4 de ouros. Mas assim, o 9 de paus, para além disso que eu acabei de falar, né, resistência, é uma carta que fala também de persistência, né? O 9 de paus é um guerreiro que já está cansado, que já está ferido, mas que não desiste da luta, tá? Agora, ele é um pouco cabeça dura também, né? Não sei por que me deu vontade de falar isso, né? Pode fazer sentido para alguns, tá? E o 4 de ouros, vamos lá, o 4 de ouros é uma carta boa a nível material. As cartas de número 4, né, 4 de ouros, falam de coisas sólidas. Mas ele está aqui agarrado com as 4 moedas de ouro, então mostra que é uma questão de posse, né? Isso é meu. Uma dificuldade de soltar, uma dificuldade de... Isso tanto pode ser literal quanto pode ser algo mais energético. E sendo algo mais energético, isso aqui pode se traduzir em zona de conforto, dificuldade de pensar um pouco aqui fora da caixa, né? No fundo, o 4 de ouros também, como ele está agarrado às 4 moedas, ele mostra um pouco aqui de medo de perder aquilo que se tem, né? Do tipo, eu posso perder o que eu tenho, né? Se eu me jogar. Vocês estão passando por um momento de transição que pede introspecção, né? E aqui é um alerta, né, para vocês não entrarem nessa energia de zona de conforto, principalmente aqui com o 4 de ouros, tá? Mas assim, de toda forma, o 4 de ouros é uma carta de solidez, não é ruim de forma alguma, tá? Só esse pequeno alerta. Dinheiro, a torre, um 8 de espadas, a força, o 10 de copas e o diabo. Ok, vamos lá. Aqui tem com relação a dinheiro, vocês já abrem a leitura com nada mais, nada menos do que a torre, né? E essa leitura aqui, ela tem uns altos e baixos, né? E é uma questão assim de luz e sombra, tá? A carta do diabo, ela tem 2 leituras. É uma carta materialista, então ela é boa quando a gente fala de dinheiro, de trabalho, porque ela fala de ambição, né? De querer conquistar coisas na matéria, realmente. Então, nesse sentido, ela é favorável, tá? Agora, um outro aspecto do diabo é o ego. E o ego que eu tô falando aqui pode ser o ego que limita, né? Olha o 8 de espadas aqui mostrando a própria limitação, né? O corpo amarrado, os olhos vendados. Carta do diabo, os personagens estão acorrentados aqui e nesse sentido ele fala dessa limitação. Só que tanto a carta da torre quanto a carta da força, né? A carta da torre fala muito de, bem entre aspas, né? A expressão
não é a melhor, mas vamos lá, a queda do ego, né? E aqui o controle do ego, tá? Então as duas cartas têm uma questão aqui com o ego e são positivas nesse sentido. Então, por exemplo, a nível de dinheiro aqui, vocês já estão trabalhando essa questão de quebrar. A carta da torre vem com um raio aqui que cai sobre a cabeça e coloca é como se viesse um raio na cabeça de vocês e colocasse uma luz, né? De repente vem uma luz e vocês se dão conta. A carta da torre é muito assim, aquele momento em que a gente cai na real, né? Cair na real aqui com relação a alguma coisa na minha vida material. Para alguns de vocês isso é muito interno, para outros é realmente alguma coisa que aconteceu, literalmente, tá? Cair na real, né? A primeira carta. Então vem uma luz aqui, né? Com um raio. Só que tem esses altos e baixos e isso é muito natural, né? Então, ao mesmo tempo que vem a luz, vocês se sentem limitados, né? Depois vem a força novamente, lembrando que vocês têm a força interna necessária para domar essas limitações autoimpostas pelos pensamentos. E quando eu falo de pensamentos aqui, não são só os pensamentos conscientes, né? Estou falando principalmente dos pensamentos inconscientes, tá? Então, domar as suas limitações, né? Aqui tem apoio familiar e vem uma carta clara também, né? Agora, novamente, a carta do ego, tá? Então, começa com uma carta escura, termina com uma carta escura, mas assim, eu entendi como altos e baixos aqui. Quando a gente começa a colocar luz, né, esse raio que cai na cabeça e faz você cair na real, quando você coloca luz em cima de uma situação, de uma limitação que você tem, surgem lá do inconsciente outras sombras, né? Então você vai colocando mais luz e vão surgindo outras sombras. É realmente um rebuliço interno aqui, tá? E para alguns isso é um rebuliço realmente na vida financeira, tá? Mas assim, carta do diabo é também carta de matéria, de dinheiro, tá? Não posso deixar de falar do aspecto sombra dele, mas positivamente falando, ele fala também de dinheiro, tá? De ambição, o que é bom, desde que bem trabalhado, obviamente. E lembrando que é o fundo da... eu puxei a carta da abundância, a carta que está logo abaixo é a carta do diabo, que aqui chama-se condicionamento, né? A carta da abundância está no fundo da leitura de vocês, junto com o As de Copas, né? Duas cartas de abundância emocional, material, mas é claro que tem aqui... Não quer dizer que toda essa abundância aconteça logo em março, né? Mas é um momento de trabalhar, para muitos de vocês aqui. De trabalhar, que eu estou falando o trabalho interno, né? Do reconhecimento das crenças, das limitações, transformações internas aqui, ó, o eremita, né? A própria carta da força é uma carta de autocontrole, né? Domínio do ego, enfim. Então, muito autoconhecimento aqui, especialmente na parte material, tá? Trabalho e dinheiro. Vamos lá, vamos fazer os cruzamentos que eu falei. O silêncio, que é a estrela, né? O 3 de paus, o 6 de paus e a torre. Aqui, né, esse 6 de paus com essa torre aqui, eu acho que muitos de vocês estavam um pouco... Lembra que eu usei uma expressão aqui na torre que foi cair na real, né? Eu acho que muitos de vocês caíram na real no sentido de perceber que vocês não eram tudo que vocês imaginavam, né? Do tipo assim, eu ainda tenho muita coisa para aprender, né?
O interessante dessa carta da estrela aqui, né, a carta da torre é a carta número 16 e a estrela é a carta de número 17. A estrela é justamente a carta que vem logo após a torre e depois desse abalo, né, de cair aqui na real, para alguns de vocês até cair do cavalo, literalmente, né? Literalmente não, né? É uma metáfora, mas enfim. Depois desse momento, vocês já começam essa cura. Carta da estrela. Uma carta de cura, uma carta de renovação da fé, da esperança na vida. E o 3 de paus também fala dessa fé, porque ele mostra alguém que está olhando para o futuro, aguardando alguma coisa, né? A estrela também, tá? Aguardar alguma coisa, né? Começar, então, esse momento de cura e ao mesmo tempo olhar para o futuro e vislumbrar os resultados que podem vir a chegar, né? A real vitória. Segundas cartas. Então, dito isso, né, depois dessa torre aqui, esse é um momento de transição que pode trazer à tona alguns medos e algumas inseguranças, né? Tanto a lua quanto o 8 de espadas mostram isso. O 8 de espadas é uma carta mental, então é uma energia mental que vocês podem se livrar, tá? Somos nós quem mandamos nos nossos pensamentos, né? 3 de ouros aqui, nesse baralho chama-se orientação. Mostra que existe orientação espiritual e muitos de vocês não estão enxergando, tá? Carta da lua pede para vocês. A carta da lua é uma carta que fala muito do inconsciente, tá? Então, um mergulho no inconsciente, no autoconhecimento e introspecção, inclusive no sentido assim aqui de se conectar com a sua intuição, né? Porque ela vai te trazer respostas, ela vai te falar para onde que você deve ir. 6 de espadas. No centro, os amantes, o mundo, o eremita e a força. Então, escolhas. Você com você mesmo. Carta do eremita, fazer escolhas na sua vida sem que, acendendo a sua luz interna, né? Aqui é a introspecção, novamente, novamente a introspecção. Aqui você tem força, aqui são 4, olha que a força dessa leitura, né? No centro da leitura, as cartas centrais, todas elas são arcanos maiores, né? Veio aqui a carta dos amantes, que é a carta número 6, a carta número 8 e número 9, né? A carta 7 ficou implícita aqui, que é a carta do carro, tá? Que é uma carta de triunfo, né? A própria carta do mundo é um arcano maior de triunfo também, tá? Mas tudo depende muito das suas escolhas, você, né, aprendendo a se autodominar, a dominar o seu ego, especialmente o ego que eu tô falando aqui, é aquele, o ego negativo, né, aquele que nos diminui, aquele que nos faz achar que nós somos menos do que nós realmente somos, aquele que causa, né, limitações. Aqui vocês recebendo ajuda do universo aqui, de Deus, né, para ter essa força aqui no sentido de controle do ego, né, do autoconhecimento, eremita, para tomar decisões que vão significar para você um fechamento de ciclo na sua vida. E esse fechamento de ciclo é em si um triunfo. Logo em seguida, a amistosidade, a estrela, o 9 de paus e o 10 de copas. Aqui tem 9 e um 10, né? Falando também desse fechamento de ciclo. Pode haver aqui uma resistência, mas existe apoio de outras pessoas, existe satisfação emocional, 2 e 10 de copas, boas parcerias, seja a nível emocional, né? Ou de família, ou até profissional, quem sabe, mas assim, 2 de copas, né? A estrela mostrando uma renovação da esperança mais uma vez, né?
Então, a torre sai aqui, mas a estrela saiu 2 vezes, né? Bem legal, bem bacana. Com o 9 de paus, como eu disse, pode haver aqui uma resistência da sua parte diante dessas mudanças, né? Cuidado para não ser aqui, como eu disse, né? Cabeça dura. Mas tem muita plenitude emocional. A leitura termina com a confiança, o 9 de ouros, o 4 de ouros e o diabo. Então aqui existe uma energia de apego, tá? E olha como que essa carta da confiança, o personagem está se jogando de braços abertos, né? Numa atitude de confiança, muito diferente da energia aqui do apego. Então, é como se estivesse pedindo aqui para você se jogar, tá? Porque quando a gente fica numa energia de apego, de não soltar alguma coisa, algo que tem a ver com o seu ego também, isso interrompe o fluxo do dar e do receber, né? Do símbolo do infinito. Aqui na confiança não, você se joga, né? Você confia na vida. Quando você confia na vida, você atrai o 9 de ouros, né? Se sente bem com você mesmo, numa atitude de poder pessoal, né? Carta da força, de estar bem consigo mesmo, né? Então essas duas energias são muito diferentes dessas outras duas aqui, tá? Então é necessário confiar, tá? É a mensagem que me vem. Vocês já começam a leitura com muita transformação, mas o final da leitura ainda pede transformação. É aquela questão que eu falei aqui, de luz, sombra, luz, sombra. Que é muito normal, né? É natural que seja assim, até que a gente consiga chegar, né? A gente vai tirando as cascas da cebola até chegar no núcleo, né? Camadas do ego, tá? Vamos tirar a carta do Jardim dos Anjos. Áries, março de 2020. Milagre no fundo da leitura, muito bom. Movimento, vou ler a mensagem para vocês. Movimento. Pense numa fotografia. Pense naquele pedaço de papel como se todo o movimento da vida tivesse se congelado nele. Uma única cena é captada, a vida é paralisada. É como se tivéssemos o poder de parar a vida e registrá-la nessa única fotografia. Você deve ter um álbum de fotografias na sua casa. Em geral, quando montamos um álbum, escolhemos entre muitas fotos aquelas em que nos percebemos melhor, mais bonitos, mais perfeitos. Algumas pessoas esperam que suas vidas sejam como um desses álbuns de fotografias, uma sequência maravilhosa de momentos feitos da mais pura perfeição. No entanto, essa expectativa não tem nada a ver com a assim chamada vida real. Na vida real, aquela que acontece entre uma fotografia e outra dos nossos álbuns, muitas coisas imperfeitas acontecem. Vivenciamos problemas, dificuldades, desafios. Temos momentos de mau humor, irritação e feiura. Brigamos com as pessoas, ferimos, erramos, nos enganamos.
A vida real não tem nada a ver com um álbum de fotografias, pois a essência da vida é o movimento. É preciso amadurecimento para que possamos abrir mão das nossas expectativas infantis de uma vida estaticamente perfeita. Enquanto somos incapazes desse amadurecimento, nos sentimos repetidamente frustrados e fracassados, uma vez que nunca conseguimos atingir uma meta tão elevada. Do mesmo modo, acabamos exigindo perfeição das pessoas que convivem conosco, muitas vezes nos tornando rígidos, críticos e cobradores nos nossos relacionamentos interpessoais. Se a carta do movimento surgiu hoje para você, preste atenção se você tem se sentido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Algo não está indo bem em seu relacionamento? Então aceite esse momento imperfeito e mantenha-se em movimento. Não pare bem no meio dessa cena como se ela fosse única. Tudo se transforma. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo. É natural que você se mova em direção ao momento seguinte. Esta carta lhe pede que você aceite cada momento de sua vida sem tanta exigência, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Mova-se, deixe as coisas acontecerem. Sem movimento não há vida. É isso, arianos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!